Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Magali Leite, CEO da Espaço Laser. Eu converso também com Marcelo França, fundador e CEO da Cellcoin. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela comanda a Espaço Laser, rede brasileira de depilação, que fatura mais de R$1,5 bilhão por ano. Além disso, ela lidera o Conselho de Administração do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Magali Leite. Magali, obrigado pela presença em nosso estúdio. Magali, quando você assumiu o comando da empresa, as ações da Espaço Laser estavam com uma queda de mais de 90% desde o IPO em 2021. No entanto, em 2024, no ano passado, a companhia teve um lucro líquido de R$9.600.000, revertendo um prejuízo de mais de 7 milhões se comparar com o ano anterior. O que aconteceu nesse período? Bruno, prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. A gente fez um trabalho muito estruturado de turnaround da companhia, encaramos que ele já tenha terminado e agora a gente está numa tese mais de crescimento. A Espaço Laser completou 20 anos, é uma companhia nacional que se tornou uma multinacional, listada no novo mercado e vem entregando um resultado expressivo, mas obviamente com fruto ali no pós-IPO de pandemia, de decisão de ter mantido sua estrutura, suas pessoas, seus benefícios, sem ter mexido nisso, e depois ter passado por um processo de integralizar 358 CNPJs, que foram as aquisições que foram feitas no IPO, a companhia, obviamente, encarou muitos desafios complexos. E a ação é um pouco de reflexo disso, né? Mas vocês avaliam como um erro ter entrado na Bolsa? Jamais. A companhia fez o que foi prometido para os investidores, a tese foi executada e a maioria das 74 empresas que abriram capital em 2021 tiveram um movimento parecido de decréscimo da valorização das suas ações, muito mais em função de cenário externo do que relacionado à performance dos negócios. Quantas lojas vocês têm hoje? 872 lojas. 872. E esse ano vocês têm previsão de aberturas? A gente tem aberto em média 40, 50 lojas todo ano. Você fala 40, 50 como se fosse pouco, né? Mas 40, 50 é loja, é muita loja, né? Quer dizer, tudo isso é franquia. Agora a gente só abre através dos nossos franqueados. Tá. Por que a franquia é importante para vocês? Porque esse modelo de franquias, claro, né? A gente tem modelo de franquias em todos os 5 países da América Latina onde nós atuamos. Os nossos franqueados, eles têm uma concentração importante de lojas sob a responsabilidade deles, porque em sua grande maioria eles já estão com a gente há muito tempo e eles têm um jeito de conduzir seus negócios muito parecido com as lojas próprias. Então a gente gosta muito de trabalhar com os franqueados que já estão há mais tempo com a gente. Temos franqueados novos também, que vêm para a nossa base porque gostam da tese, porque gostam do setor e estão indo super bem também. Ô Magali, qual que é o segredo de uma unidade de sucesso? A gente acredita que as que dão mais resultado é que tem os proprietários muito perto do negócio. É o famoso barriga no balcão do varejo. Eu ia falar isso, Tem que ter a barriga ali do dono diariamente, não pode terceirizar a função, é isso? Tem alguns que já têm uma gestão bastante profissionalizada, inclusive investem... Tem gente que deve ter mais de uma loja. Tem. Deve ter muitas. Tem alguns que têm várias lojas
E sempre que a gente decide entrar em alguma região, tem alguns franqueados que já estão na fila de espera para ter mais uma loja. A nossa margem é muito relevante dentro das opções de varejo. Agora, Magali, com esse universo de centenas de lojas pelo país, você consegue detectar o fator que nenhum proprietário pode fazer porque pode dar errado? Porque a gente está falando, a minha pergunta foi de sucesso, mas eu quero saber o que um proprietário da sua unidade não pode fazer de maneira alguma. Abrir mão da qualidade, abrir mão do nível de resultado que a gente entrega para o nosso cliente. Isso é inadmissível. Eu queria saber dos clientes. Vocês têm um número fechado aí de quantos clientes vocês têm? Nós temos 5 milhões de clientes na 5 milhões. Isso é Brasil? Brasil. Ou são todos? Isso é Brasil. Tá. Brasil. Desses 5 milhões, esse universo de 5 milhões de clientes, quantos são do sexo feminino e quantos são do masculino? Aproximadamente 85% do sexo feminino e 15% do masculino. 15% do masculino. Mas você, por favor, me ajuda a aumentar o masculino. Estamos fazendo uma série de ações para aumentar a nossa base. Aumentando, já foi bem menor, já foi bem menor. E a gente vem tentando intensificar bastante isso. Mas vocês percebem, então, um interesse crescente de homens com autocuidado e, no seu caso, é o caso específico de depilação mesmo, né? Depilação a laser é o nosso produto core. A gente sente, sim, que os homens estão mais preocupados, principalmente com exposição do corpo e que tem um lifestyle que demanda estar um pouco mais exposto nesse sentido. E a gente vem tendo também um aumento da base com relação ao público adolescente. Ah, público adolescente? Inclusive os meninos também. É mesmo? É. Eu queria destacar um pouco a sua formação, Magali, porque você era CFO, né, responsável pelo financeiro, virou CEO num negócio focado em serviços. No caso, volto a repetir, em depilação. Você que entende muito de finanças, como é que a atual economia brasileira impacta na sua área? Olha, a gente está no varejo, mas não deixa de ser estética, beleza, bem-estar. Então, esse tipo de produto tem um pouco mais de elasticidade. A gente não sente o impacto de eventuais retrações econômicas na nossa atividade. Mas, claro, a gente também sabe fazer uma gestão muito bem estruturada de proteção da estrutura de capital da companhia, do negócio. E a gente sabe, obviamente, que a melhor medida de preservação do caixa do negócio é você ter o cliente bem atendido e o cliente que volta, o cliente que recomenda seu serviço. Então, a Espaço Laser ela é construída com base num sistema que a gente chama de Indique. Todo mundo que está lá feliz, fazendo o seu tratamento e vendo que o resultado realmente é incrível, normalmente recomenda o nosso serviço para a sua base de relacionamento. Você falou que crises em geral não afeta tanto o negócio de vocês. Não afeta porque os serviços que vocês oferecem são mais caros? Quanto é a faixa, mais ou menos? Eu sei que deve ter uma variedade. Hoje, né? Nosso ticket médio está na faixa de R$ 1.400, R$ 1.500. R$ 1.400, R$ 1.500. Isso dá o quê? Direito a... Você fazer 10 sessões de uma parte do corpo. Tá, 10 sessões. Hoje, o que é muito importante para a população de maneira geral, nós atendemos uma gama que vai da classe A à classe E. O nosso produto ele é premium, mas ele é muito inclusivo. O negócio foi desenvolvido com um racional de proporcionar para a população de maneira geral uma condição de política comercial que consiga trazer ou ser atrativa para qualquer classe social. Agora, voltando a falar de economia, né? Falando de alta de dólar, né? Porque o Brasil, a gente está vendo aí uma oscilação avassaladora. E não é de hoje, né, Magali? Você acompanha o mercado financeiro, não é de hoje que esse dólar vai e oscila muito. Qual que é o impacto disso
por exemplo, na importação de máquinas? Porque vocês dependem muito, né? Sim, existe impacto. A grande diferença da Espaço Laser é que, pelo tamanho, nós somos o maior player mundial de depilação a laser. Não tem ninguém do tamanho da Espaço Laser no mundo. No mundo? No mundo, não existe. Então... Consegue falar para a gente por que isso? Tem uma explicação? É cultural? Eu acho que a primeira explicação é o fato da Espaço Laser ter sido pioneira no mercado brasileiro e do produto ser tão bom. Ninguém fica 20 anos no mercado brasileiro sem entregar alguma coisa de altíssima qualidade. Até mesmo porque a gente tem lojas da Espaço Laser em todas as regiões, em todos os estados. Então, o nível de capilaridade da Espaço Laser, ele é justamente adequado para atrair qualquer tipo de cliente, qualquer nível de demanda. Você já declarou que você é uma pessoa improvável nessa sua posição de CEO. Por quê? Eu sou de uma geração que a gente não tinha referências femininas nesse tipo de posição. Então, eu cresci vendo homens, CEOs, homens, presidentes. E quando eu comecei a entender que eu tinha essa capacidade e quando eu comecei a construir minha carreira no sentido de chegar nessas posições, os homens me ajudaram bastante também. Eu tenho uma agenda forte de apoio ao desenvolvimento da carreira executiva de mulheres, mas eu acho que uma coisa não tem que excluir a outra, a gente tem que fazer isso junto. Mas essa agenda, quais as medidas aí que você tem, por exemplo, para incentivar cada vez mais a participação feminina em cargos como o seu, por exemplo? O trabalho, por exemplo, que a gente faz no IBEF há muitos anos, eu já ocupei várias posições no IBEF. A gente tem um núcleo feminino que foi ajudando a construir a carreira de muitas mulheres no mercado financeiro ou na carreira de executivos de empresas em finanças. Hoje o IBEF tem um equilíbrio, metade da diretoria e metade do conselho são mulheres, por exemplo. No conselho ali. Isso, então a gente sabe que medidas efetivas que ajudem a incentivar as pessoas de talento a crescerem em sua carreira funcionam. Para as mulheres também. Então a gente acredita que esse trabalho precisa ser bastante bem construído, mas sendo um desejo, um projeto de comunidade, né? Você falou, quando eu perguntei sobre essa frase que eu já ouvi de você ser uma pessoa improvável na cadeira de CEO, você falou de não ter figuras femininas, né? De uma geração que não tinha figuras femininas, mas você vem de uma família simples, né? Da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Estudou em escola pública. Como é que você chegou nessa posição, Magali? Acho que tem características pessoais que ajudam muito. Construção de relacionamento, de uma rede de apoio que te ajude a completar o que falta no seu perfil. Estudei muito e estudei coisas diferentes também. Eu primeiro comecei a faculdade de economia, achei que não era para mim. Fui para fazer letras porque eu adoro ler, eu sou uma leitora voraz. E terminei a faculdade de letras e voltei para economia. Depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz cursos no exterior. E recentemente eu me formei em contabilidade, porque eu também tenho uma atuação, uma carreira como conselheira. Você é uma estudiosa realmente, hein? Eu nunca parei. Nunca parou? Nunca parei. Eu acho que isso fez uma grande diferença na minha carreira. Você falou de características pessoais, né? Quais são essas características pessoais? Eu gosto de desenvolver pessoas, gosto muito de liderança, mas uma liderança humanizada, onde a gente construa o futuro da companhia em conjunto. Eu gosto muito do time perto, gosto muito de gente, né? E gosto, sobretudo, de superar resultados, entregar mais valor ainda para os acionistas e trazendo as pessoas juntos, desenvolvendo a carreira e as pessoas no sentido da gente entregar o melhor possível dentro da conjuntura dos negócios e do que a gente pode tecnicamente desenvolver. Agora, chegando na posição de presidente, na cadeira de CEO, qual que foi o maior desafio quando você chegou lá? Porque você passou por outros cargos de liderança. CFO é uma grande liderança, uma liderança estratégica dentro de uma companhia. Mas quando você sentou na cadeira de CEO, qual que foi o maior desafio?
Acho que o maior desafio é o sentimento de responsabilidade com 6 mil famílias, porque nós temos 6 mil colaboradores, entre lojas próprias e franquias. Então, todo o processo decisório do negócio, a forma como a gente vai conduzir, colocar a empresa no futuro, diz respeito também às pessoas que trabalham lá com a gente e às famílias dessas pessoas. Então, acho que esse senso de responsabilidade, ele sempre pesou bastante para mim, e eu acho que é uma característica feminina também, né? Como eu destaquei eu acho que a gente já teve a oportunidade de falar em outros momentos, porque você era presidente do IBEF, né, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo, e hoje está na presidência do Conselho de Administração, né? Isso. Eu queria que você falasse para a nossa audiência qual que é as atribuições de um CFO. Um CFO hoje, principalmente, ele tem que saber fazer mecanismos de defesa para a estrutura de capital dos negócios. Eu acho que hoje é o principal papel, mas o CFO vem mudando bastante ao longo do tempo, à medida que ele se tornou um parceiro do negócio. Então, o CFO hoje, ele não pode ser monotema, ele não pode ser ligado somente à estrutura de capital do negócio. Ele tem que entender que comercialmente qual o melhor caminho da companhia ou dos seus produtos, em que medida esses produtos trazem o retorno para o negócio e como isso afeta o caixa da empresa. Então, para isso, você tem que entender muito do comercial. Agora, você que passou por essa função e virou CEO, a função muda muito. Virar a chave muda muito? Muda bastante, porque você passa a ser mais generalista. É claro que o fato de eu ter passado por muitas organizações, de perfis diferentes, setores diferentes, e ter atuado em outras cadeiras, eu já fui de operações, eu já liderei RH, área jurídica, eu já tinha essa experiência. Mas quando a gente tem a responsabilidade do todo e precisa realmente focar no que é melhor para o negócio, do ponto de vista estratégico, muda bastante a forma de pensamento. Como é que você vê as mulheres nesses cargos de liderança? Você falou há pouco que você vem de uma geração que nos cargos de liderança não existiam mulheres. Você não tinha essa aspiração porque não tinha. Uhum. Como é que está hoje? Eu sou da geração do terninho, né? A gente, quando chegava em posição de liderança, usava terninho. Mudou muito. E a gente vem observando uma leva, uma geração de mulheres chegando ao poder que tem uma relação muito diferente do que a gente tinha no começo de carreira. A gente depois também foi se transformando, mas hoje eu vejo uma relação muito mais humanizada e muito mais ressaltando as características femininas que te conduzem àquela posição. Antigamente a gente ficava mais dura, a gente ficava mais masculinizada na posição de liderança, né? E isso mudou? Mudou bastante. Agora, que conselho você daria? Porque eu imagino que você já deve ter escutado de mulheres, quando vem abordar, mulheres jovens, que queiram entrar no setor financeiro. Qual seria a sua dica? Eu acho que primeiro você tem que ter um background muito forte, técnico. Investir na educação continuada é super importante. Relacionamento hoje é o que te faz permanecer nas posições, além do resultado que você entrega. Então, a construção das relações, onde você vai conseguir construir as pontes, tirar o melhor das pessoas que precisam, de alguma forma, contribuir com a sua trajetória, é o segredo do sucesso, na minha opinião. Mas ainda voltando sobre o tema mulher, você nessa sua trajetória, liderança, você em algum momento já foi desacreditada no cargo por ser mulher? Já passei por algumas situações bastante desafiadoras e onde, de certa forma, a gente vai criando mecanismos de defesa. Então, no começo isso te deixa um pouco mais chateada, no começo você não sabe reagir, mas eu comecei a aprender a fazer isso com bastante elegância. Então, eu respondo à altura e normalmente eu respondo com os resultados que eu entrego e com todo o respeito que eu tenho do mercado. Bom, são esses resultados que a gente viu que eu destaquei no início
da nossa conversa, né? Que você saiu de prejuízo para um ano de 2024 no lucro, né? Sim. Eu gostaria, vamos voltar a falar do setor, porque o Brasil é o quarto maior mercado, se a gente focar ali em beleza, em cuidados pessoais, isso no mundo. A gente está atrás dos Estados Unidos, a gente está atrás da China e do Japão. Se a gente pegar as transformações nos últimos anos desse mercado, o que você acha que mais mudou? Eu acho que mudou no sentido do poder aquisitivo. Houve uma popularização de alguns serviços, de algumas marcas, porque hoje o interesse pela beleza ele está em qualquer classe social. Então houve sim um aumento da concorrência em alguns aspectos, em algumas áreas do setor da beleza e do bem-estar. E eu acho que houve também, de certa forma, o entendimento do potencial desse negócio, de que qualquer marca pode ter produtos que se adequem a todas as classes sociais, a todos os públicos. Você sabe que eu já recebi, meses atrás, uma presidente de uma empresa de cuidados, né? É uma farmacêutica focada em beleza, né? E ela acreditou o papel das redes sociais no interesse das pessoas. Ela até falou do advento do Zoom, porque na pandemia todo mundo estava trancafiado em casa, fazia as reuniões pelo Zoom, né? E se via ali o tempo todo a sua imagem ali no seu computador. Você acredita que a rede social foi determinante para esse aumento nos cuidados pessoais? Pode ter sido determinante, mas assim, que foi muito importante, pelo menos isso foi. A gente vê hoje um interesse crescente, principalmente de adolescentes, por produtos de beleza. A gente percebe quando vai nas lojas de maquiagem, por exemplo, um público muito diferente do que a gente era acostumado a ver. Então, acho que sim, houve uma ampla informação que foi mais difundida em todas as classes através das redes sociais. Sim, a pandemia ajudou muito nisso. E eu acho que as marcas também entenderam que precisavam ter produtos para todas as gamas de clientes. Vocês têm uma celebridade, né? Como, não sei como é que você define, se é uma garota propaganda, se é sócia. Qual que é a participação da Xuxa na rede de vocês, na companhia? A Xuxa já está há muitos anos com a gente, ela tem uma participação minoritária, mas ela não faz parte do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração tem alguns fundadores, mas a Xuxa não é um deles. Ela chegou depois, junto com a entrada do Semenzato. O Semenzato já esteve aqui, inclusive. O Semenzato está no nosso conselho. Está no Conselho de Administração. Está no nosso Conselho de Administração e ela entrou junto com ele. Mas ela não está no conselho, mas qual que é? Ela ajuda mesmo nos negócios diários ali da rede? Ela faz o papel de acionista, ela conhece os números, sabe do resultado, usa espaço laser, ela faz espaço laser, ela frequenta nossas lojas e ela continua sendo também nossa cliente. Vocês estão em todas as regiões brasileiras? Em todas. Em todas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste? Não tem estado, não tem grande cidade que não tem espaço laser. Você gosta de andar por aí? Eu viajo bastante. Você viaja bastante? Adoro. Adoro. Tem muita diferença entre as lojas nas regiões? Se você pegar a região sul e você pegar a região norte, tem muita diferença? O nosso padrão de loja é muito parecido em todas as regiões e a forma de atender, a forma de servir o cliente também. A gente tem uma preocupação de colocar o cliente no centro das nossas decisões e de pensar sempre nele antes da gente definir como a gente vai fazer qualquer mudança no processo da companhia. Esse exército que está com você, né? Você está falando aí de mais de 800 unidades, a gente está falando de planos de mais 40, 50, isso só esse ano. Essa turma toda deve passar por um treinamento, né? Sim, nós somos bastante rígidos com relação a isso. Como é que é o treinamento? Uma especialista do laser, nós temos 2.000 especialistas do laser. Ela é a pessoa tecnicamente responsável e aprovada para fazer o tratamento.
da depilação a laser. Então, precisa ter uma formação específica, porque é regulado, é uma profissão regulada. É uma função onde a gente, como todas as outras, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a formação dessas profissionais. Nós somos o único player no mundo que tem uma universidade do laser. Ela fica aqui em São Paulo. Qualquer profissional especialista do laser que é contratada, ela vem para São Paulo fazer um treinamento de 100 horas, uma capacitação. Vamos voltar aí sobre a sua trajetória financeira, né? E você, sobretudo, uma liderança, não da companhia, mas a liderança de um instituto muito relevante. Como agir, Magali, na hora de uma crise financeira? Primeiro de tudo, tem que fazer uma proteção do caixa. Se você tem ali incidência de variação de câmbio que possa eventualmente trazer alguma turbulência nas contas, tem que pensar no formato de hedge. Se você tem, por exemplo, receita recorrente ou não, você tem mecanismos ali para proteger a entrada do recurso. Obviamente que a empresa hoje, que não tem uma estrutura de custos e despesas muito bem arrumada, onde você atua valorizando a eficiência do negócio e onde você tem ali a calibragem certa dos custos e das despesas, vai sofrer um pouco mais. Então, esse é um trabalho que tem que ser constante. A gente tem que estar sempre olhando como fazer mais com menos ou como fazer melhor com menos. Essa é uma disciplina que é importante, não é só financeira, ela precisa tocar todos os executivos do negócio. E, obviamente, ter um bom relacionamento com o mercado financeiro, porque, normalmente, as entidades elas gostam de prestar para quem não precisa. Tem um bom relacionamento. Quer dizer, na verdade, boa parte das respostas que você deu, você focou na questão do relacionamento, né? Inclusive da sua história de vida, sua história profissional. Quando eu perguntei ali, né, você veio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estudou em escolas públicas, segunda coisa determinante na sua resposta foi relação, relacionamento, network. Quer dizer, isso para você realmente é determinante para uma ascensão profissional. Eu acho que é essencial hoje, porque na verdade você pode ser muito bom tecnicamente, mas o que te mantém numa posição não é apenas entregar o resultado. Você tem que construir uma rede que vai servir também de rede de apoio, mas você tem que servir ali a uma comunidade onde você vai fazer parte de um grupo que vai se desenvolver sob a sua liderança ou que vai te apoiar numa posição de destaque, mas que tem que acreditar no que está sendo construído, que tem que entender que faz parte de uma engrenagem. Magali, você que tem contato com os grandes CFOs do Brasil, qual que é a maior demanda e talvez a maior queixa hoje deles? Olha, a gente está acostumado com instabilidade de cenário no Brasil, isso é normal. Eu acho que com relação a ambiente setorial no Brasil, macroeconômico, a gente já entende mais ou menos como funciona a dinâmica, como são os mecanismos, se a taxa de juros está aqui ou está ali, como é que a gente vai se defender disso. O que tem pegado mais e o que tem sido mais discutido hoje foi um dia, por exemplo, reflexo disso. Então, a Bolsa tem uma oscilação absurda por causa de decisões que estão sendo tomadas no mercado externo, que muitas vezes podem até beneficiar o Brasil, mas no momento onde você não sabe em que medida isso vai te afetar, aí a gente fica num cenário um pouco mais complexo para administrar os negócios. Magali, o que é mais complexo? Controlar uma empresa, como você controla com centenas de unidades, você lidar com pessoas, você falou muito ao longo deste bloco de relacionamento, ou ser mãe? Cada um tem sua complexidade, tem seus desafios e oportunidades. Eu acho que quando a gente lidera uma empresa, mas você tem
como no nosso caso, uma estrutura de governança corporativa muito robusta, que ajude a definir qual é a estratégia, qual é o caminho e incentive a gente no sentido de entregar o resultado que se espera, ajuda muito. Quando a gente é mãe, a coisa é mais intuitiva, não tem cartilha. E normalmente você só vai saber se deu certo quando eles estão mais velhos. É verdade. O meu benefício hoje é de ter tido 2 filhos em momentos completamente diferentes de vida. Então, eu tenho um filho de 30 e uma de 15. Você tem um filho de 30 anos? Tenho. Eu tive bastante cedo meu filho, do primeiro casamento. E é incrível, porque a gente tem uma relação muito boa, embora ele não more no Brasil. Ele tem estudado e trabalha fora. Já é bem distante, né, da criança que eu criei. Mas a gente vê que o exemplo que você dá para os filhos é o que fica de legado, né? Não é o que você fala, é o que eles veem você fazendo. Magali, quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios, empreendedoras aí que você tem como referência? Eu acho que na vida os meus pais, né? Que vieram de uma situação difícil de vida, que também, como eu, tiveram que batalhar pelo seu espaço e souberam me orientar, embora não conhecessem o ambiente dos negócios ou não conseguissem dimensionar onde eu podia ter chegado, sem eles eu não teria conseguido isso, né? Meu marido é uma referência, porque sem ele eu também não teria feito tudo o que eu fiz. Ele está ali me ajudando e ele também é executivo e ele consegue abrir espaço para fazer um papel que muitas mulheres não têm ali ao seu lado na construção de uma carreira. Então, eu te diria que, do aspecto pessoal, são essas pessoas. Do ponto de vista de carreira, eu trabalhei com muita gente incrível e eu tenho muita gente incrível que me ajuda aí, que me serve de referência. Então, eu acho que na carreira de conselho, o Wilson Ferreira, para mim, foi incrível. Wilson Ferreira? Eu fui conselheira de administração de Furnas, ele era presidente do conselho e hoje a gente continua se falando de vez em quando. Então, uma referência de executivo de uma reputação super ilibada, que é um ícone mundial, inclusive na área de energia. Eu já trabalhei na área de energia algumas vezes, então eu entendo bastante do setor. Então, é uma das pessoas assim de referência profissional que, para mim, é um privilégio ter trabalhado junto com ele e ser uma pessoa da minha relação. O que é um bom líder para você, Magali? Acho que um bom líder é aquele que consegue fazer uma leitura muito importante do ambiente, do cenário de negócios, consegue transferir isso para a realidade do seu negócio, consegue preparar a companhia para atuar em qualquer momento da economia, de intempéries. Quando a vaca está magra, quando a vaca está gorda, ele consegue ter uma empresa que é resiliente, mas ele consegue, sobretudo, inspirar, servir de referência e trazer as pessoas junto com ele. E o Brasil tem grandes líderes? O Brasil tem líderes muito importantes, inclusive na cena mundial, porque sobreviver no país e conduzir um negócio nesse país não é nada assim. É difícil, Magali? Exatamente. É difícil? É desafiador. É desafiador. Está aí, talvez, a grande definição de Magali Leite, a presidente da Espaço Laser. Magali, imenso prazer a sua presença aqui em nosso estúdio. Obrigado por ter compartilhado com a nossa audiência tantos insights bons em relação à carreira, em relação à sua atual posição, mas também à sua posição como líder financeira de tantos líderes financeiros desse país. Obrigado. Obrigada a você, que você continue tendo sucesso, que vem desempenhando em tudo que você faz super bem feito. Obrigado, Magali. E o Show Business faz uma breve pausa, a gente volta com outro bloco, com mais uma grande entrevista. Até já. Ele é formado em tecnologia pela PUC do Rio de Janeiro e tem doutorado em inteligência artificial muito antes de o mundo falar em ChatGPT, DeepSeek.
com passagens no mercado financeiro, Marcelo França fundou em 2016 uma empresa que é considerada uma espécie de Lego por trás dos serviços financeiros de bancos digitais e fintechs. Eu estou falando da Cellcoin. E a gente recebe neste bloco do Show Business o Marcelo França, CEO e fundador da Cellcoin. Marcelo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu vou começar com uma notícia boa para vocês, porque a Cellcoin pode virar um unicórnio ainda este ano, ultrapassar aí aquela cobiçada marca de avaliação de $1 bilhão. Quem fala isso é a plataforma Distrito. O que falta para isso acontecer, Marcelo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Bruno. Eu acho que falta continuar executando o que a gente vem fazendo desde 2016. Né? Em 2016, a gente criou a Cellcoin com um sonho grande de democratizar o acesso a serviços financeiros. E de lá para cá a gente vem crescendo sem parar. Acho que a gente conseguiu achar uma demanda muito forte, com um momento muito bom do mercado e a expectativa de mais crescimento ao longo dos últimos anos. Tenho certeza que a gente está só no começo de uma grande jornada aqui. Mas é uma jornada que, se a gente reparar, eu recebo aqui CEOs de empresas centenárias, Marcelo. Que eu falo assim, não, essa empresa aqui tem 120 anos, 150 anos, 50 anos. Vocês são jovenzinhos aí e daqui a pouco vai bater, muito provavelmente, $1 bilhão em valor de mercado. O que você acha que foi determinante para atingir essa ascensão que você tem falado? Acho que primeiro a gente tinha um sonho grande. A gente queria resolver um grande problema que o Brasil tinha. Né? Em 2016, quando a gente criou a Cellcoin, a gente via 70 milhões de brasileiros indo para as lotéricas todos os meses e todos eles tinham um smartphone no bolso. Então veio a ideia de criar uma infraestrutura de pagamentos para que todos eles pudessem fazer todos aqueles serviços que eles faziam mensalmente nas lotéricas no celular. Acabou que a nossa infraestrutura de pagamentos foi adotada por todas as fintechs, bancos médios e outras empresas nascentes no período. Todo mundo queria se conectar à infraestrutura que a gente criou para realizar esse mesmo sonho. Né? Acho que o nosso sonho era tão grande que ele precisou ser realizado a quatro mãos. Né? E hoje a gente tem mais de 6 mil empresas conectadas à nossa infraestrutura, consumindo pelo menos um serviço da Cellcoin ou mais. É importante chamar isso porque estão conectadas aí à plataforma de vocês mais de 600 bancos digitais, unicórnios, fintechs. Vocês têm realmente grandes clientes na base de vocês, do BTG. Vocês têm até o Cruzeiro, né? O futebol, o clube de futebol, né? O time de futebol, né? Também. Se a gente pensar em todos esses setores, né? Mas principalmente setor financeiro, qual que é a demanda das empresas se a gente pensar em variados setores, até o clube de futebol que eu acabei de falar? Então, eu acho que eu dividiria em dois grandes momentos, né? O primeiro momento, a gente viu a entrada de muitas fintechs, bancos médios que queriam criar suas contas. Todos eles precisavam oferecer os mesmos serviços que os bancos grandes tinham. Então, eles foram nossos principais clientes durante, vou chamar de primeira fase da Cellcoin. Agora, nessa segunda fase, a gente está atendendo grandes indústrias, varejistas, ERPs. Todos eles têm em comum, acho que 4 grandes eixos. Né? Eles têm fornecedores que querem antecipar seus pagamentos. Eles têm clientes que muitas vezes querem comprar de uma forma financiada. Tem lojistas ou distribuidores que precisam de uma conta para receber pagamentos e também querem antecipar. E tem funcionários que às vezes também querem, através de um crédito consignado, antecipar seus salários. Então, tudo isso antes era feito pelos grandes bancos e hoje as grandes empresas estão de olho numa fatia da receita envolvida nessas transações. E o que a Cellcoin faz é permitir que essas empresas ofereçam o que a gente chama de finanças embarcadas dentro do seu ecossistema. É isso que eu ia perguntar, porque eu abri o programa falando de uma espécie de Lego, né? Que vocês como um Lego, vocês estão por trás aí de muitas instituições financeiras que você trouxe essa novidade. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo em outras oportunidades. Para mim é uma novidade você falar até que agora as varejistas estão com vocês também, né? Mas assim, resumidamente, qual que é o negócio de vocês?
A gente permite que um varejista, por exemplo, forneça uma conta para cada loja ou para cada ponto de venda, que receba todos os pagamentos dentro da sua conta e permite que o próprio varejista antecipe esses valores para o seu lojista. Então, dando um exemplo muito simples, é o que o Mercado Livre fez criando o Mercado Pago. A gente permite que qualquer outro marketplace, rede de varejo, rede de autônomos, por exemplo, possa criar uma mesma infraestrutura financeira que o Mercado Livre criou, dando origem ao Mercado Pago, que hoje, inclusive, vale mais, maior que o Mercado Livre. Maior, exato. Então, o que a gente faz é permitir que qualquer indústria, qualquer empresa possa fazer isso de uma forma muito simples, sem se preocupar com a tecnologia que está por trás disso, com o ambiente regulatório, licenças. A gente entrega tudo isso num modelo as a service. Agora, eu lembro de uma outra oportunidade que a gente se falou e você comentou comigo que uma das missões da sua companhia era consolidar o mercado de crédito no Brasil. Como é que anda esse mercado de crédito no país? Porque quando a gente se falou, eu acho que faz mais de um ano, a taxa de juros era uma coisa, a gente está vivendo uma outra realidade bem diferente. Como é que anda o setor de crédito? Eu acho que o que a gente está vendo no setor de crédito é uma grande desconcentração. Acho que desde que a gente começou a Celcom em 2016, a gente via praticamente todo o crédito sendo concedido por 5 grandes instituições financeiras e de lá para cá a gente viu muitas fintechs entrarem no mercado e agora esse movimento de desconcentração através das próprias indústrias, empresas. A gente tem visto a criação de mais de 400 FDICs, né, que são fundos de crédito, com esse objetivo. Todo mundo quer participar dessa cadeia do crédito, né? Acho que no Brasil, grande volume de crédito, mais ou menos 80% ainda é concedido no sistema bancário e 20% no mercado de capitais. Nos Estados Unidos a gente tem o contrário. Então a gente tem visto o mercado de capitais crescer cada vez mais a sua fatia dentro desse bolo de crédito e para isso eles precisam de uma infraestrutura como a nossa. Deixa eu chamar a atenção um pouco na sua formação, porque você é formado em tecnologia, e você tem esse doutorado em inteligência artificial. Mas detalhe, quando que foi esse doutorado? Em que ano? Foi em 2011. 2011. Quer dizer, você fez um doutorado muito antes da criação, por exemplo, de um ChatGPT, né, da OpenAI. Como é que é? Em primeiro lugar, por que você, em 2011, entrou nesse doutorado de inteligência artificial, Marcelo? Então, eu fui convidado para ser ouvinte, né, e depois de um MBA, fui assistir algumas aulas e fui seduzido pela matéria, que era um negócio tão fascinante, você vê matemática pura aprendendo, que eu acabei começando como ouvinte, fui ficando, falaram que tinha que começar a fazer prova, trabalho e acabei indo até o fim, né? E foi muito legal, acho que fazer pesquisa operacional, aprender a tecnologia, né, a inteligência artificial daquela época e poder ter acompanhado a evolução desde então é muito gratificante, né? Acho que a principal disrupção que a gente viu recentemente é o que a gente chama da inteligência artificial generativa, né, o GenAI, que você consegue... É o falado, né? Aquela que imita humano num atendimento, né? Como se fosse o ChatGPT mesmo, que é o ChatGPT, né? Você faz uma pergunta e ela responde questões básicas a questões mais complexas. Exatamente. Acho que antigamente, talvez o modelo mais clássico de uso era você prever uma inadimplência, prever um preço de um ativo. Você tinha a variável... Já era eficiente? Já era muito eficiente, mas era muito... Você tinha o que a gente chama a saída, o objetivo pré-determinado. Você quer prever uma determinada variável. Agora você tem a inteligência artificial criando conteúdo, né? Eu acho que essa talvez seja, além, é claro, de várias novas formas de aprendizado, capacidade de processamento muito maior do que naquela época. Então isso permitiu essa criação, principalmente da inteligência artificial generativa, né? Acho que essa é a grande diferença daquela época
e tudo que eu aprendi ficou obsoleto. Ficou obsoleto? Porque as novidades... Nos últimos tempos, as novidades vêm praticamente todo dia, né? Você vê um Alibaba falando, aí você vê a Microsoft colocando, aí vem Elon Musk dizendo que criou pela XAI, inteligente, assustadoramente mais inteligente do que a DeepSeek, a OpenAI. Tem novidade todo dia, né? É verdade, acho que tem novidade todo dia. A gente costuma falar que a velocidade das inovações ela é meio exponencial, né? Acho que a cada um intervalo cada vez menor vão surgindo novidades, né? E a inteligência artificial, que era um negócio específico de previsão de determinados modelos, agora ela está presente no dia a dia das empresas, né? Otimizando várias funções, desde a programação, suporte aos clientes, vendas, e, enfim, a gente tem usado bastante na Cellcoin para poder trazer um ganho de eficiência e tentar levar isso para os clientes. Você toma decisões baseado na inteligência artificial? A gente toma baseado nos dados e a inteligência artificial ajuda a gerar insights, né? Então, a gente tem usado bastante também na tomada de decisões. A gente está diante de um sujeito que fundou uma empresa, ou seja, você tem alma aí de empreendedor, mas que durante muitos anos você esteve na iniciativa, né? Você era empregado, funcionário de variadas instituições financeiras. O que fez você sair de um lado do balcão e virar dono de uma empresa, você na época fundadora aí de uma startup que hoje está quase aí virando um unicórnio, Marcelo? Então, eu sempre busquei, desde a época de faculdade, me aproximar de projetos inovadores, onde eu podia aprender muito. Enfim, foi muito gratificante ter participado da construção da primeira corretora online, que foi a investshop.com, do Lehman Bank, que foi também o primeiro banco brasileiro voltado para correspondentes bancários. E então eu acho que eu era um funcionário com espírito empreendedor já. E a decisão de fundar a Cellcoin veio com esse acúmulo talvez da experiência e um momento de mercado, né? A gente se viu preparado ali para criar um negócio que poderia resolver um problema muito grande no Brasil, e a gente queria, queria participar de uma forma mais ativa da transformação do segmento financeiro. Marcelo, nos últimos 3 anos, vocês realizaram 5 aquisições. A última foi uma startup de Porto Alegre focada em gestão de cobranças e carteiras. Onde vocês querem chegar? A gente quer consolidar a nossa posição de principal infraestrutura de serviços financeiros da América Latina, né? A gente muitas vezes se compara a AWS, né, que fornece serviços de computação na nuvem para todo mundo. A gente quer ser essa grande referência, e qualquer empresa, banco, fintech que precise de pagamentos, serviços de banking e crédito possa se conectar facilmente na nossa infraestrutura. E para isso a gente precisa de todas as peças desse ecossistema, né? Essa foi a principal razão da gente ter feito esses 5 M&As. A gente comprou o líder de infraestrutura de Open Bank no Brasil, por exemplo. Essa última aquisição focada também em cobrança, atendendo um time incrível, produto incrível, 10 pessoas em Porto Alegre atendendo quase 100 clientes, os principais varejistas, processadores de cartão. Então a gente tem esse mindset de achar grandes talentos, grandes produtos e adicionar ao nosso ecossistema. E vem mais por aí? Vem mais, com certeza. Esse ano? Acredito que sim. Você fez uma comparação com a AWS, né? Inclusive a gente já recebeu aqui no Show Business o Kleber Moraes, presidente CEO da AWS no Brasil, né? Da Amazon Web Services. Qual que é a diferença entre a AWS e vocês? A AWS fornece serviços de infraestrutura de computação. Se você quer fazer um site, você quer criar uma empresa, você consegue fazer isso tudo na AWS ao invés de comprar um computador, um servidor como era antigamente, né? Então você tem uma série de serviços prontos lá que qualquer empresa pode se conectar para funcionar, né? No nosso caso, a gente faz a mesma coisa, mas com foco em serviços financeiros.
Em qualquer empresa que queira fazer ou receber pagamentos, queira fornecer, por exemplo, uma estrutura de contas para os seus clientes ou lojistas, qualquer empresa que queira dar crédito, a gente consegue fornecer dentro da nossa nuvem, né? Por isso que a gente se compara muito a uma AWS financeira. Um dos braços de negócios de vocês tem a ver diretamente com o Open Finance. Em primeiro lugar, o Open Finance, em que momento ele está no Brasil? Porque a gente tem falado já há algum tempo do Open Finance, né? Tem gente que inclusive faz quase uma comparação com o Pix. Não sei se é uma comparação justa, porque o Pix é um sucesso nacional e internacional, né? Não pode mexer no Pix realmente porque todo mundo usa e faz transações via Pix. Em que momento está o Open Finance? Então, eu acho que o Pix e o Open Finance foram as duas grandes inovações do Banco Central com o objetivo de estimular a competição, né? Então, acho que o Pix dispensa apresentações, né? Todos nós temos e usamos muito. E o Open Finance, ele, primeiro, vale falar da mudança do conceito. O que é o conceito do Open Finance? Ele diz que o seu dado que está lá no banco, ele é seu e não do banco. Então, você tem o direito de compartilhar esse dado com qualquer outra empresa, qualquer outra instituição financeira, né? E para que você faria isso? Para ter um produto financeiro melhor, para ter um crédito com uma taxa menor. Muitas instituições também estão criando novas ferramentas dentro dos seus aplicativos. Hoje, dentro do site de um banco, você consegue ver o seu saldo em outros bancos. Então, se você der o consentimento, obviamente. Então, você permite que outras instituições, empresas, criem novas experiências para você que não haviam antes, né? Então, eu acho que o Open Finance está numa fase anterior ao Pix. Ele não é tão simples, né, quanto o Pix, mas a gente tem visto um crescimento muito grande, tanto na parte de dados, como na parte de pagamentos também através do Open Finance, né? A gente tem visto empresas, inclusive, colocando vou chamar assim, do Open Finance dentro de uma Google Wallet para permitir pagamentos diretamente através da carteira sem o uso de um cartão, por exemplo. Você citou e foi feliz em citar o Banco Central. Qual que é o papel do Banco Central para toda a inovação que tem ocorrido no sistema financeiro brasileiro? Acho que o Banco Central tem sido fundamental ao longo dos últimos anos ou décadas, né? Eu acho que quando o Banco Central se propôs a criar o que eles chamam de agenda BC+, ele tinha como principal objetivo estimular a competição para que os spreads fossem reduzidos, para que os consumidores finais tivessem acesso a serviços financeiros melhores e com condições, preços melhores, né? E a gente vê isso ocorrendo, né? Eu acho que há 10 anos atrás era comum você pagar R$50 para ter uma conta. Hoje isso é completamente impensável, né? E isso tudo graças à agenda que o Banco Central vem tocando. Acho que em 2013 teve a criação da regulação de instituição de pagamento, permitiu que grandes fintechs nascessem. Teve a criação do Pix, do Open Banking, outras formas de licença. No mundo do crédito a gente também vai ver muita evolução pela frente, tem toda a regulação da duplicata escritural, enfim, tem muita coisa vindo ainda boa pela frente que vai ajudar ainda mais a essa desconcentração e no final do dia o grande beneficiado é o consumidor final que tem serviços financeiros melhores, mais opções, com preços muito melhores. Você acha que o Brasil é um país inovador? No segmento financeiro, com certeza. Eu acho que o Brasil tem uma liderança, um protagonismo. A gente recebe muitas consultas de empresas de outros países querendo entender com mais detalhes como... Vocês, as operações estão no Brasil, vocês estão em outros países também? Hoje a gente está no Brasil e já tem alguns clientes no Chile também, fornecendo justamente soluções de Open Finance. E a gente tem observado como os outros países da América Latina, principalmente, vão se posicionar em relação a Pix, Open Finance e outras tecnologias financeiras, né? Porque está todo mundo olhando para cá agora. Eu acho que o Brasil, graças ao Banco Central, virou uma grande inspiração para outros países que querem fazer o mesmo.
Você falou muito em sonho grande, né? Desde a primeira frase lá, você falou em sonho grande, você repetiu ao longo desse bloco sonho grande, quer dizer, você é um grande sonhador. Sempre foi assim, Marcelo? Sempre foi, sempre foi. Acho que é aquele ditado, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande e tentar fazer realmente grandes projetos e grandes transformações. A gente acredita que a melhor forma de transformar o país é criando startups, projetos que impactem toda a população, né? Mas como é que está você falou de startup, você fundou uma startup extremamente bem sucedida. Como é que está esse cenário, esse ambiente de startups? Acho que ele tem ciclos. A gente viveu, acho que até 2 anos atrás, talvez um ciclo de muita abundância de capital. Agora foi 2021 ali, né? Eu acho que sim, exatamente, até 2021. E agora o capital está um pouco mais seletivo, o que é natural. Enfim, são ciclos de mais capital, menos capital, mas acho que para bons projetos sempre tem capital. E a gente tem visto grandes projetos nascerem. Naturalmente, quando o capital está mais restritivo, às vezes a qualidade das startups nascentes também é maior. E, enfim, eu acho que vai vir muita coisa boa ainda pela frente. Agora, você trouxe uma novidade aqui no Show Business, que é a entrada de vocês no varejo. Como é que anda o varejo brasileiro? Vocês que têm como clientes grandes varejistas. Eu acho que o varejo sempre foi um desafio, né? Por causa das margens apertadas. Muitas vezes o varejista vai bem durante alguns ciclos e aí sofre impactos com grandes oscilações econômicas, mas eu acho que o varejo está num momento sempre desafiador, mas a gente acredita muito nessa agenda de embarcar mais serviços financeiros dentro do varejo, né? Eu acho que o varejo antigamente tinha um modelo de cada loja com uma maquininha e esse dinheiro ia para o banco. Agora a gente tem visto varejistas, tanto online como físicos, participando muito mais desse fluxo financeiro entre o cliente e o lojista, entre ele mesmo os fornecedores, né? Ele tem condições de se apropriar de uma receita bem maior do seu ecossistema, né? Seja antecipando notas com fornecedores, seja financiando clientes. Antigamente, para o varejista criar um mecanismo de private label, tinha que abrir uma financeira, emitir plástico, era um negócio super complexo. Agora você tem uma infraestrutura do que a gente chama de Buy Now, Pay Later as a Service também, que facilita muito o varejista participar e dar esse crédito para o seu cliente, né? Então a gente acredita que pode ajudar muito o varejo, e aí franquias, varejistas, marketplace, a gente pode ajudar muito o varejo com essa infraestrutura que a gente tem. A gente falou em sonho grande, né, na pergunta há pouco, e eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui do Show Business sobre referências. Quais são as suas referências no mundo dos negócios, até mesmo na vida, Marcelo? Olha, eu acompanho muito esse mundo de tecnologia, né? Eu acho que lá fora eu tenho o Bill Gates, que é um exemplo de solidez ali, constância. E agora o próprio Nadella, né, que sucedeu, tem feito um trabalho assim incrível. Eu acho que talvez do mundo mais antigo tem o Walt Disney, que sofreu muitos fracassos antes de ter algum sucesso, né? Olha, o Walt Disney é bom, viu? Bill Gates, por exemplo, já saiu várias vezes aqui no Show Business. Agora, o Walt Disney nunca saiu. Muito legal. Por que o Walt Disney? Eu acho que apanhou tanto antes de fazer sucesso que a gente acaba se inspirando um pouco também. E acho que até hoje a cultura da execução, da perfeição ficou, né? Acho que quando a gente vai nos parques a gente vê bem isso, uma execução assim quase perfeita. Então é uma inspiração para a gente também. Muito bem, nós conversamos neste bloco com Marcelo França, CEO e fundador da Cellcoin. Obrigado pela presença mais uma vez aqui em nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Bruno.
E o Show Business vai ficando por aqui. E antes de encerrar, eu tenho um convite para você. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.